Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na última lição do nosso trimestre, a qual estudamos o Evangelho de Marcos, aprendendo um pouquinho mais sobre a vida do Senhor Jesus, Jesus sendo apresentado como o servo, ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, todos os seus ensinamentos. Deus abençoe você que esteve conosco durante todo esse período, aprendendo um pouquinho mais, participando dessas pré-aulas. E o meu desejo é que todo o conteúdo que o Espírito Santo tem revelado a você, que você venha transmitir a outras pessoas. Conhecimento nada serve se nós guardarmos só para nós. Conhecimento é para a gente passar, para a gente transmitir. Então aquilo que o Espírito Santo revelou a você, transmita a outras pessoas, comece transmitindo para aqueles que estão mais próximos de você, dentro do seu lar, da sua casa, o seu círculo de amizade mais próximo, e seja instrumento, cumpra o ID do Senhor Jesus, seja um instrumento para o reino. Você que pode, curva sua cabeça, como de costume, e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, e eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 13 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel, a qual traz o título O Servo Ordena a Pregação do Evangelho. O último ensinamento do Mestre Senhor Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Lembrando que discípulos são os alunos. A palavra discípulo significa aluno. O Senhor Jesus teve muitos discípulos além dos 12 apóstolos. Apóstolos são aqueles que o próprio Senhor Jesus chamou exclusivamente pelo próprio nome. Nós temos Tiago, Pedro, João, Mateus, todos esses que foram chamados pelo próprio Mestre Senhor Jesus. E discípulos são os alunos. Jesus teve vários discípulos. Hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus, porque até nos dias de hoje nós aprendemos com os seus mandamentos. Vamos lá, texto áureo. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, o verso 15. Esse foi a última ordenância do mestre, o último ensinamento do mestre. Jesus ordenando ir, cumpra o ide. Meu irmão, uma das características ou condições para nós cumprirmos o ide é ser obediente, ser humilde, a prática da renúncia, a condição da renúncia. Não tem como nós cumprirmos o ide do Senhor Jesus sem antes nós aprendermos a renunciar a nossa vontade e os nossos desejos. Porque o ide nem sempre está condicionado àquilo que você quer. Quando o Senhor Jesus ordena você cumprir o ide, ou apresenta, ou revela o ide na sua vida, nem sempre é para ir aonde você quer. Nem sempre é para fazer o que você quer fazer. Então, para que você venha fazer o que você não quer, é necessário você ser obediente. É necessário você renunciar à sua vontade. É necessário ser humilde. Comece a prática desses 3 quesitos: renúncia, humildade e obediência. Então, o ide do Senhor Jesus ficará mais claro na sua vida. Qual a sua missão, qual o propósito que ele tem no ministério para a sua vida. Verdade aplicada. O Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Percebe que o Senhor Jesus, ele ensina como fazer através do exemplo. Jesus escolhe os 12 apóstolos e alguns discípulos, e durante todo o seu ministério é o Senhor Jesus mostrando como fazer. É o Senhor Jesus ensinando através da prática. Jesus, ele tem essa característica. Ele ensina muito os seus discípulos através da prática. Os
sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os professores religiosos ensinavam muito nas sinagogas, através da teoria. Já o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, o rabi, ele chama os seus discípulos e vai para as ruas, na prática. Então, se de repente você está vivenciando um período de prática, é porque o Senhor Jesus já te tirou da teoria e Ele está juntinho com você, mostrando o que fazer, mas na prática. E na prática, meu irmão, quando a gente erra, dói mais. Na prática, quando nós nos frustramos, o peso da frustração é diferente. Mas o interessante e o que nos conforta é saber que nunca estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco. E Jesus ensinava os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos durante o seu ministério. Meu irmão, tudo aquilo que você quer que alguém faça para você, primeiro mostre a essa pessoa como fazer. Não diga apenas através de palavras, ou não ensine apenas através de palavras, mas mostre com a atitude, com a prática o que você quer. Ensine através da prática, não só através da teoria, pois assim foi que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos. No texto de referência, todo o texto de referência que está aqui em Marcos, no capítulo 16, ele já vai falar sobre todo o conteúdo da nossa lição. Então talvez não há necessário nós entrarmos nas minúcias e sermos mais detalhados nos tópicos da lição, pois todo o conteúdo dessa lição está inserido aqui no capítulo 16 no Evangelho de Marcos. Então, você que não possui a revista, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15. E vamos discorrer um pouquinho sobre esses versículos, que todo esse texto, todo esse contexto já vai estar inserido na lição. Vamos lá, Marcos, texto de referência. Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que diz assim: E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O último ensinamento do mestre aos seus discípulos, a ordenância do ide, que essa ordenância se estende até a igreja nos dias de hoje, se estende na sua vida, se estende na minha vida. Cumprir o ide, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Há duas características, duas condições aqui para nós alcançarmos a salvação. Crer que o Senhor Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único, e ser batizado, nascer de novo, a nova criatura. No entanto, essas duas regras não são regras definitivas. Porque nós temos o precedente do ladrão da cruz. O ladrão da cruz não houve tempo dele ser batizado, mas houve o tempo dele crer que Jesus é o unigênito Filho de Deus. As suas últimas palavras no ladrão da cruz, ali nos últimos momentos de vida do Senhor Jesus, enquanto estava sendo crucificado, o ladrão diz para ele: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E o Senhor Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não deu tempo de ser batizado, mas houve o diálogo no último momento de existência, no último fôlego de vida. Meu irmão, a salvação, o julgamento da salvação, os critérios da salvação não cabe a nós. Cabe ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Não é porque uma única pessoa não passa nos critérios que você define para a salvação, que essa pessoa vai ser salva ou condenada. Quem define os critérios é o Senhor Jesus. Meu irmão, não cabe a nós julgarmos o último momento de existência, de vida de cada pessoa, é o que o define, se essa pessoa será salva ou não.
Mas cabe a nós, enquanto temos o fôlego de vida, enquanto há oportunidade, enquanto nós temos condições de se arrepender, de crer e de ser batizado, cabe a nós. Não é porque existe esse precedente que você vai deixar por último momento, não. Se cabe a você fazer hoje, meu irmão, faça hoje. Creia que o Senhor Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E procure uma igreja e se batize. Desça às águas um novo homem, a nova pessoa. E você fazendo esses critérios e seguindo os princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia nos ensina, você alcançará a salvação. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Olha a palavra-chave. Palavra-chave nesse versículo. Nome. Expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Meus irmãos, tudo é através do nome do Senhor Jesus. Quando você for orar por uma cura, ou for orar para expulsar, repreender alguma enfermidade, ou repreender algum espírito demoníaco, nunca use o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar do pecado. Mas o que expulsa é através do nome, que é sobre todo nome. O que traz a cura, o que manifesta a cura, o que expulsa os espíritos maus é o nome do Senhor Jesus. Quando você for orar, ore através do nome, peça através do nome do Senhor Jesus, que este nome é o nome que tem poder. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Olha aí o porquê nós devemos sempre agradecer pelo alimento. Antes de qualquer alimentação, nós orarmos e agradecermos a Deus. Se houver alguma coisa mortífera, no momento em que você agradece a Deus por aquela refeição, por aquele alimento, ele é abençoado. A partir desse momento que você agradece, ele é transformado, pode-se dizer assim. E se houver alguma maldição, essa maldição é transformada em bênção através da gratidão. Porão a mão sobre os enfermos e serão curados, através do nome do Senhor Jesus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Um dos sinais que o Senhor Jesus está conosco é cumprir o ide e ver acontecer as maravilhas. E não só, meus irmãos, aquelas maravilhas, nós podemos caracterizar maravilhas quando acontece algo assim fenomenal, algo que nós não conseguimos explicar. Um cego consegue ver, isso é uma maravilha. Um coxo começa a andar, isso é maravilha. Um paralítico andar, isso é maravilha. É crescer um braço ali, que um braço estava menor e ora e o braço cresce, isso é uma maravilha. Agora, sinais, quando você ora e cura uma febre, cura uma dor de cabeça, quando você ministra paz em uma pessoa que estava angustiada, vem a alegria através do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Isso são os sinais. As maravilhas, os sinais não estão condicionados só naquilo que é algo impossível, mas nos pequenos detalhes, na oração da provisão, na oração da fé. Deus abrir uma porta, Deus trazer a cura, mesmo que seja algo simples. Tudo isso são os sinais que estão condicionados quando nós vemos a mão do Senhor estendida sobre os seus discípulos. Tópico número 1 vai falar sobre o ID e um dos conteúdos de umas chaves básicas do Evangelho, da palavra do Evangelho, é as boas novas. Você quer saber se o Evangelho está sendo genuíno, a palavra é uma palavra genuína? É quando essa palavra, esse Evangelho traz as boas novas de salvação, notícias boas. Isso é uma das características de uma palavra genuína. É quando ela traz algo bom, boas novas, boas notícias. O tópico número 1 vai falar sobre a grande comissão ortogada pelo servo.
A ordenância que se estende na igreja até os dias de hoje é ide, pregar o evangelho a toda criatura. No tópico 2, o tópico 2 vai falar: o servo possuía um coração missionário. No 2.1, o servo começou o seu ministério cumprindo o ide. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. Geralmente, quando nós falamos sobre o reino de Deus, pelo fato da palavra reino remeter a palácio, a riqueza, a grandeza, nós pensamos que o reino de Deus é só condicionado a uma boa vida no quesito de bens materiais. E o reino de Deus não é só isso. Pelo fato do reino ser um reino teocrático e não democrático, a qual o Senhor Jesus é o rei dos reis, é o centro de tudo, então nós pensamos que o reino é atrelado a bens materiais. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 17, vai ensinar com um pouco mais de propriedade sobre o reino. Paulo diz assim: o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Uma das características que você conseguiu alcançar o reino de Deus e viver o reino é quando você tem paz no Espírito, quando você tem alegria. Jesus, ele não veio, de todo o seu ministério, nós não vemos Jesus agregando algo para si. E uma das características que nós aprendemos no Evangelho de Marcos é que Jesus veio como servo. Ou seja, o reino está atrelado a servir. Quanto mais você servir, quanto mais você se doar, mais você atrai o reino de Deus para a sua vida. Quanto mais alegria, quanto mais paz de espírito você tiver, mais inserido no reino você está. Engana-se aquele que pensa que o reino de Deus está atrelado a bens materiais. Sim, o Senhor Jesus nos ensina que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Mas o reino não é só isso. O reino não é só prosperidade. O reino não é só você viver bem aqui na terra, usufruindo de riquezas. Não. Uma das características do reino é você servir, se doar. Tópico 3 vai falar: o ide é realizado pelos discípulos. 3.3. Como cumpridores do ide do servo, precisamos implantar novas igrejas. O servo sabia que para sermos obedientes à grande comissão, deveríamos ir onde ninguém havia ido. Uma das características do ide é você fazer o que ninguém está fazendo. É você ir onde ninguém quer ir. É literalmente andar na contramão da massa. Meu irmão, cumpra o ide fazendo o que ninguém está fazendo. Fazer o que todo mundo faz e no fluxo é leve, é fácil. Mas o difícil é você ir na contramão, contra o fluxo. Então faça o que ninguém está fazendo. Procure ir onde ninguém está indo. Procure obedecer a Deus realizando aquilo que aos seus olhos é difícil, pois assim você estará cumprindo o ide do Senhor Jesus na sua vida. Conclusão. Concluindo o estudo do Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo ressuscitado nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento, no poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que Ele venha. Cumpra o ide do Senhor Jesus na sua vida, atraindo o reino de Deus para si, que uma das características do reino é você ter um coração de servo, servir, se doar em prol do próximo. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua filha, e até a nossa próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.